Agora hoje, o Braulio não está aqui, então eu não tenho por que dar uma aula denominacional para o Fernando. O Fernando cresceu no meio batista, foi pastor batista, então sabe tudo de denominação batista, por exemplo. Então não é o caso. E mas me surpreendo algumas vezes quando eu vejo umas coisas aqui, ainda sou surpreendido. Eu quero ver se você se surpreende. Eu acho que você não se surpreenderá mais, mas o que eu mostro para o pessoal aí é o seguinte: queria dar um recado aos pentecostais que ainda querem ser sérios. Tá difícil ser pentecostal, né? Tá difícil. Nunca foi muito fácil, mas agora está complicado. De hoje, tem os neopentecostais fazendo essa loucura toda de Macedo para lá, pós-Macedo, com todos os filhos dessa maluquice. O meio pentecostal se corrompeu quase que por inteiro e totalmente. Tem pastores locais, congregações locais sérias ainda, mas os timões, as convenções zonas, os campos, os líderes e tudo mais, está tudo podre. Uma coisa terrível como apodreceu. Já não era bom há muitas décadas, só que eu nunca esperei que fosse ver isso ficar tão podre. E ainda tem mais os pentecoscúmbicos, que é esse novo movimento, que não é neopentecostal. Já é esse sincretismo pentecoscúmbico, que num certo sentido foi introduzido pelo Macedo, quando começou a validar a terminologia dos cultos afro-ameríndios. Chamar uma opressão de encosto, o demônio que o Novo Testamento só chama de espírito imundo. Começou a ter nome, ele ganhou, e botou os nomes locais, as identidades locais. Ele foi, achando que combatia a macumba, ele acabou incorporando ao culto. Ao culto. E isso foi entrando no processo inconsciente de um monte de gente. Depois de um tempo, eu estava já no Café com Graça, lá em Copacabana, e um amigo, ex-pai de santo, bastante enfronhado entre os pais de santo no Rio e na Bahia e no Brasil todo, e lúcido na apreciação que fazia do fenômeno ao qual ele pertencia, e conhecendo agora cada vez mais o movimento evangélico, especialmente o pentecostal, e veio a se converter comigo lá no Café com Graça. Um dia me disse muitas coisas, mas uma delas, uma das mais recentes, é que os neopentecostais estavam, e me disse quais eram os neopentecostais, estavam procurando gente como ele, do meio que ele vinha, ou gente que ainda estava lá nos cultos afro-ameríndios, e pedindo consultoria, pedindo instrução de como melhorar o processo de assimilação do pessoal aqui, como tratar a questão de maneira mais culturalmente sincretizada e adequada mesmo. É mole. Pois bem, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Literalmente. E agora o terceiro grande movimento pentecostal brasileiro. Veio o pentecostal clássico, esse não é nem o terceiro. Depois vieram os renovados, oriundos das igrejas tradicionais. Aí depois vieram os carismáticos, que eram pentecostais lights, oriundos das igrejas tradicionais. Depois vieram os neopentecostais, que se originaram dos pentecostais carismáticos, e aí desenfrearam-se numa fusão de práticas que misturavam o que a Quadrangular já fazia com os cultos afro-brasileiros, fundiu tudo sob o pentecostalismo, e Jesus Cristo é o Senhor, é o grito de guerra, e um monte de outros elementos nessa hidra, porque é uma verdadeira hidra. Aí veio o movimento neopentecostal,
E agora eles que estavam aqui para invadir terreiros e arrebentar tudo, devem estar perplexos de ver que o tiro saiu pela culatra, porque os terreiros de macumba estão fracos, mas o movimento pentecoscúmbico está crescendo extraordinariamente. Olhem só. Olha aí. Isso aí é uma igreja, Fernando. Meu Deus. Pentecoscúmbica. Não, isso aí, se você falar que é um terreiro, passa. Só não passa por causa das causa cadeiras do dos púlpito, pastores, né? Lá atrás, do isso, púlpito, a arrumação arquitetônica da breguice é de culto evangélico pentecostal. Mas olha aí, saiu pela culatra, é o quinto grande mover pentecostal brasileiro agora, é o movimento pentecoscúmbico. Está aí, ó, com diversas facetas diferentes, em lugares diferentes ele vai mais para um tipo chamado popularmente baixo espiritismo. Em outros níveis ele fica mais, tenta ser mesa branca, em outros ele quer mais o ritmo do candomblé. Alguns apelam mais para uma coisa mais pesada, meio quimbandesca. Depende do grupo. E olha aí. Eu quero orar. A vontade que me deu foi de orar. Mesmo. Senhor Jesus, é tanta gente que ouviu o nome Jesus e estava desesperada, aflita, angustiada e foi convidada para buscar um socorro, saúde, emprego, libertação de um filho preso ou drogado, de um marido bêbado. São tantas as razões pelas quais as pessoas vão, são levadas ou deixam-se levar, ou buscam. E elas só não sabem que não vão te encontrar. Que vão encontrar uma outra forma, um outro espírito, que não é o Espírito de Cristo. Não é o espírito da serenidade, da paz, da lucidez, da compreensão, do entendimento que muda a vida, que muda a natureza da gente, que muda o coração da gente, que muda o olhar, que muda o comportamento, que muda o tratar, que altera a gente, que faz nascer uma nova criatura. Muitos aí apenas se sentiram fortalecidos psicologicamente por fazerem parte agora de um grupo maior, mais organizado, que pronuncia o nome Jesus como garantidor das suas certezas, como patrono dos seus seguros, como o fiador dos seus negócios, como o primeiro beneficiário de um eventual sucesso que obtenham. É assim que te enxergam, é assim que te veem, quando te veem. E eu imploro que o Espírito Santo crie meios de que as mentes dessas pessoas, muitas das quais totalmente fanatizadas já, incapazes de ver, ficaram mais cegas ainda do que antes, mais fechadas do que jamais. Mas permite que o coração de algumas comece a enxergar. Amém. E que esse seja um processo que cresça entre eles, no meio desse povo que está tentando viver um Pentecoste de macumba, uma macumba pentecostal, e não se aproxima do Evangelho, que não aprende a seguir a Jesus no silêncio do coração.
deixando que o Espírito Santo de fato altere e mude a vida, o todo da vida. Eu te imploro por esse milagre, em nome de Jesus. Amém. É muito triste, né, mano? Olha, eu fico pensando, onde é que os líderes, onde é que esses caras estão com a cabeça, né, mano? Não querem perder povo. Eles fazem qualquer negócio também. Faz aquele outro vídeo, se você estava lá dentro, na semana passada, retrasado, daquele cara fazendo aquela água, né? Aquele negócio com a água e tal. Bethesda, aquele tanque de Bethesda. Tanque de Bethesda, né? Eu fico pensando, esses caras, o que passa na cabeça de uns caras como esse, né? Assim, atrai povo deixa grana, povo volta, povo traz, aumenta aqui, eu enriqueço. E a Bíblia é o pretexto, Jesus é o nome Jesus é o validador. Esse é um nome mágico para a cabeça dessas pessoas, é mágico em qualquer direção, tanto faz. E é impressionante como tem gente para seguir, né? Esses caras. Se você disser pro cara, corta a cabeça de uma galinha, junta com farofa e uma cachaça, põe na esquina, que vai dar certo, o cara vai e faz. Por que você roda um tanque, veste o tanque de pedra, diz agora ele é o tanque de Siloé. É verdade. Ou é o tanque de Betesda. E o anjo está agitando a água. Venham todos. Aí eles vão. O outro faz um contrato de venda de terreno no céu. Em nome de Jesus, validado pelo sangue do Cordeiro o contrato. Venham. O povo entra na fila, é qualquer coisa. Rapaz, o nome de Jesus virou uma bosta. Virou uma bosta. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o caráter de Cristo. Como Jesus disse, vós não sabeis de que espírito eu sou. Não sabeis. Está ali usando esse nome, mas não sabe. Não sabe. Carregados de ousadias malucas, falando no nome de Jesus, mas é um nome, Jesus, como se fosse José, João. Só que no imaginário popular não carrega a força mágica que o nome Jesus carrega. Aí usam esse nome para inventarem o que queiram. Pretextozinho bíblico do Velho e do Novo Testamento e a ignorância pagã de uma população perdida, de ovelhas sem pastor, que já vem enganadas desde a infância, vão entrando, meu Deus, são ovelhas sem pastor. E o dinheiro vai entrando no bolso. Eles vão ficando ricos, é um grande negócio, não é só isso. É impressionante. É tenebroso, é diabólico, é absolutamente satânico mesmo. Vem e vê TV, o canal é você.